Na paraxá anterior, nós vamos ver Yosef testando seus irmãos, deixando seus irmãos na angústia. E fecha a paraxá anterior no desespero, porque eles estavam tentando ao máximo proteger Benjamim. E Yosef arma uma cilada para eles, na parte mais sensível, que era Benjamim, porque ia atingir diretamente Jacó. Yosef vai até as últimas consequências. Ele quer ver os irmãos, ele quer testar os irmãos para ver realmente se houve techuvá ou não, se eles iam dar vida pelo pai, se eles iam dar vida por Benjamim ou não. Yosef coloca o cálice dele dentro do saco de mantimento de Benjamim. E quando eles saem, os soldados vão atrás, pegam ele no caminho, prendem ele. E é interessante que até o próprio Yehudá fala assim: não, isso jamais vai acontecer, ninguém roubou nada. Aquele que encontrar vai morrer, e todos nós vamos ser escravos. Ele estava tão certo que não ia acontecer nada, que não tinha feito nada. Ele estava tão certo que ele coloca quase tudo a perder. Porque se realmente Yosef seguisse aquilo que ele falava, Benjamim ia morrer, não ia nem ser escravo. Todos iam ficar presos como escravo. Yosef ia perder todos os filhos, e não só um. Mas não, Deus me livre de fazer isso. Aquele que encontrar o cálice vai ser escravo, só aquele. O resto vai ficar livre. E pro desespero deles, acham o cálice. E quando eles acham, eles rasgam a roupa, rasgam as vestes, e falam: não é possível. E eles veem assim, de uma forma assim: tudo aquilo que nós fizemos para Yosef, o Eterno está nos disciplinando agora. E eles vão de cabeça baixa. E esse caminho, a gente não sabe quanto tempo, da onde eles foram presos até a casa de Yosef, e eles foram refletindo o que tinha acontecido. E é interessante que chega lá Yehudá, que não é o primogênito. Yehudá é o quarto. Não foi Ruven que chegou e tomou a direção e falou: não, eu sou o primogênito e eu tenho que resolver isso aí. Mas Yehudá tomou a frente como um líder e falou: pode ficar comigo, eu me coloco no lugar dele. E aí estamos fazendo um paralelo com Yeshua. Yeshua veio da tribo de Yehudá. Yeshua se deu por nós. Yeshua falou: não, meu filho Sandro não, meu filho Davi não, eu fico no lugar. Eu fico no lugar da Carmen. Eu fico no lugar da Ana, do Maurício, do Mateus. Yosef olhou e falou, pensou dessa forma: parece que está vendo techuvá aí. Estou sentindo o cheiro de techuvá. Ficando no lugar dele, por causa do meu pai. Quando eles me venderam, eles não lembraram do meu pai. Mentiram para o meu pai. Queriam me matar. Alguns queriam matar mesmo. E Yehudá foi aquele que levantou e falou: não, vamos matar não. Vamos colocar ele na cova. Ou foi Ruben que falou isso? Yehudá quis vender, porque queria livrar eles das mãos da morte. Falou: não, vamos matar eles não, vamos vender. Para que a gente vai matar ele? Nosso irmão. Ele não teve essa audácia que teve na frente de Faraó, de Yosef. E ele experimenta os seus irmãos.
E agora Yehudá pede para ficar no lugar. Quase todo o texto a gente vê um paralelo com Yeshua. Por exemplo, quando Yosef foi jogado na cova, a cova ela pode ser interpretada como uma sepultura. Estava só esperando a morte. Quando chegaram os mercadores, que eles resolveram vender, mas ele estava sentenciado à morte, Yosef. Enquanto Yosef estava na cova, os seus irmãos estavam fazendo o quê? O que diz o texto? Comiam. Estavam comendo. E Yeshua, quando estava na sepultura, o que os seus irmãos estavam fazendo? Comendo Pêssach. Não é? Todos estavam comendo Pêssach e Yeshua estava na cova, esperando a ressurreição. Nós vamos ver esse paralelo de Yeshua e Yosef, a história toda. Ele foi vendido por quanto? Por moedas, 30 moedas. Judas vendeu Yeshua por 30 moedas de prata. Yosef por 20 foi vendido. Yosef foi entregue para os gentios. Yeshua foi entregue para os gentios. O açoitaram, zombaram dele e pregaram no madeiro. Yosef proclamou a misericórdia do Eterno entre os gentios. Ele trouxe o pão para os gentios, trouxe a vida para os gentios. Yeshua manifestou o Eterno para as nações. Outro paralelo. Se não fosse Yeshua, se não fosse os Talmidim de Yeshua, eu creio nisso, as nações não iam conhecer o Deus de Israel do jeito que te conhecem hoje. Não iam conhecer. Como as nações não conhecem Maimônides, como não conhecem Rabi Akiva, como não conhecem todos os sábios, não iam conhecer o Deus de Israel, porque Yeshua fez isso. Yehudá quer salvar tanto Benjamim como Jacó, mostrando assim que ele e os irmãos fizeram Teshuvá. Eles estavam reparando o erro sobre Yosef. E ele fala assim, fala para Yosef, ele tentando se justificar: vós sabeis, então disse-nos o teu servo, o meu pai. Yehudá falando para Yosef: então disse-nos o teu servo, o meu pai, vós sabeis que a minha mulher me deu 2 filhos. Está falando sobre que mulher? Ele tinha 4. 2 mulheres e 2 concubinas. Quando ele fala minha mulher me deu 2 filhos, ele está falando sobre Raquel, que era a principal mulher dele. Era a mulher do amor primeiro dele. Ele casou com ela porque foi obrigado, enganado. Senão ele tinha casado só com Léa, só com Raquel. Então ele fala: a minha mulher me deu 2 filhos. Falando isso para os outros. E um ausentou-se de mim. Interessante. A tradução não diz que morreu, mas ausentou-se, porque ele não viu o corpo, ele não sepultou. Então sempre tinha aquela dúvida, sempre tem aquela dúvida. E ausentou-se de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado. Pelo que tudo acontece, tudo indica, por causa do sangue, ele foi despedaçado. E não tenho visto ele até agora, não vi o corpo dele. Se agora também tirardes este da minha presença,
e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com aflição à sepultura. Jacó fala: eu perdi meu filho, mas eu não vi o corpo. Isso diz assim: certamente ele morreu, mas eu não tenho certeza total. Se a gente for fazer um paralelo, Jacó como Israel e Yosef como Yeshua, existe uma certa possibilidade de reconhecimento de Israel em relação a Mashiach. Amém. Existe. Por quê? Por causa das profecias. Isaías 53 é muito claro. Os sábios falavam sobre Isaías 53 como uma profecia messiânica até o ano 1000. E quando falaram que não era mais Mashiach, que era Israel, muitos dos próprios judeus foram contra. Mas por causa da perseguição que houve contra o povo de Israel, eles acabaram cedendo com o tempo. Mas existe sim. Não vira o corpo. E é difícil provar que ele não ressuscitou. Não tem o corpo lá na sepultura, ele vive. Baruch Hashem. Amém. Não tem corpo. Assim como Yosef vive, Yeshua vive. Amém. Olha quantos paralelos. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Continuando: agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está ligada à alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço não está lá, morrerá. E os teus servos farão descer as cãs do teu servo, nosso pai, com tristeza na sepultura, porque teu servo se deu por fiador a esse moço. Olha só, Yehudá, eu cheguei para o meu pai e falei: pai, a gente tem que levar Benjamim. Se acontecer alguma coisa com ele, eu vou ser o teu escravo para sempre. Ele foi fiador. Assim como ele falou que ia ser fiador para Jacó, ele foi fiador lá no Egito. Ali de fato. E ele se colocou no lugar. E é difícil para um judeu, que é o tzadik, cumpridor de mitzvah, ser escravo de um idólatra. Porque até então ele achava que Yosef era um faraó, era um vice-faraó, que tinha seus deuses. Acabou para ele. Pior do que morrer é ser um escravo de um idólatra. Não guarda mais Shabbat, não come mais kashrut. E ele se colocou no lugar, assim como Yeshua se fez maldição por nós. Yeshua se fez maldição por nós, por amor ao Eterno. Se deu fiador por esse moço para com meu pai, dizendo: se eu não tornar para ti, serei culpado com meu pai por todos os dias. Yeshua levou a nossa culpa. Ele tomou sobre si as nossas transgressões. Quantos paralelos aqui. Agora, pois, fique teu servo em lugar desse moço, por escravo do meu senhor, e que suba o moço com os meus irmãos. Deixa livre ele, eu assumo a culpa. Porque como subirei eu ao meu pai, se o moço não for comigo? Para que eu não veja o mal que sobrevirá ao meu pai. Olha só. E o texto diz que nesse momento Yosef não segurou a emoção. E diz que ele chorou de uma forma que todo o Egito escutou. Lógico, é uma metáfora. Uma metáfora. Depois o Egito escutou. Eu acredito que ele não gritou na hora. Mas ele está falando depois que aconteceu o ocorrido. Todo mundo soube que aconteceu. Até Faraó. E ele se segurou ali. E dessa vez ele chorou na frente de todos. Mandou sair todos os soldados, só ficou judeu ali.
O texto diz: saiam todos, saiam todos. Até o segurança falou: não, como é que eu vou poder sair? Saiam todos, me deixem só. Só ficou 12, todos eles. Daí Yosef falou: eu sou Yosef. Como está meu pai? Vive meu pai? É lógico que ele sabia que vivia. Mas isso aí tem um segredo. Meu pai ainda vive espiritualmente. Amém. Como está o meu pai? Como está o ânimo do meu pai? Como está Israel hoje, meus irmãos? Hoje nós, judeus messiânicos, cremos em Yeshua, porque nós tivemos uma experiência com Ele. Nós falamos: Baruch haba b'shem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós estamos cumprindo com a profecia que ele fala: eu só voltarei quando Israel falar isso. E nós somos as primeiras vozes que estão falando. Muitos judeus reconhecem Yeshua porque tiveram esse contato. Porque Yosef falou: eu sou Yosef, meu pai vive. Yeshua está preocupado se Israel vive. Como está Israel? A sua casa ficará vazia até que vocês declarem isso. Como está Israel? Não segundo a mim, mas segundo Yeshua, a casa de Israel está vazia. A casa hoje de Israel está vazia. Não sou eu que estou falando, é Yeshua HaMashiach. Vossa casa ficará vazia até que vocês reconheçam. Israel precisa de Yeshua. Amém. A casa de Israel está vazia. E ele fala: como vai? Meu pai ainda vive? E eles ficaram pasmos. O texto diz que eles deram um passo para trás e ficaram atônitos. Como pode esse egípcio, que está governando todo o Egito, ser o nosso irmão, aquele pequenininho, aquele que a gente vendeu por nada? Ele está falando que é Yosef? E ele falou em hebraico? E ele mandou os seguranças todos saírem e está só nós aqui? Poderíamos pegar ele como refém e salvar a nossa vida aqui? Não teve medo? Daí Yosef falou assim: vem mais perto, vem cá, vem cá, vem cá. E eles chegaram: eu sou Yosef, aquele que vocês venderam. Jogou na cara. E eles caíram em si, porque era um segredo isso. Até Yehudá, quando estava falando, um morreu, o outro está lá, mentindo. Ele não ia falar: não, nós vendemos ele. Sim, venderam. Quase mataram. E Yosef se coloca. Eles até então não davam a mínima para Yosef. Por quê? Porque Yosef era o queridinho do papai. Yosef era aquele que tinha sonhos. Vamos voltar um pouco para entender essa situação. Como entender essa situação aos olhos da Torá? Yosef é o primogênito ou não é? Dos 12? Não. Rúben é o primogênito. Porque Yosef casou com Leia também. Jacó. Desculpa. Jacó casou com Leia também. Mas só que, como nós vimos no texto lá, Jacó falou: eu tenho, minha esposa tinha 2 filhos.
E ele falava para a família inteira: minha esposa. Só que aquela esposa, até um certo tempo, não deu nenhum filho para ele. Mas depois que ela teve, Raquel tinha um certo controle sobre Jacó. Nós vamos ver lá em Gênesis 30, 15, o seguinte: Raquel discutindo com Léa. Raquel queria as frutas que Rúben tinha colhido no campo, e ela pede as frutas. As duas eram rivais, e ela ficou com um desejo muito grande por aquilo. E daí Léa fala assim: já é pouco que hajas tomado meu marido? É pouco que você roubou meu marido? Eu casei com ele antes. Léa falando para Raquel: tomarás também as frutinhas, as mandrágoras do meu filho? Olha só o nível da rivalidade. Daí Raquel, que estava com o controle da situação, falou assim: por isso eu vou deixar ele dormir com você essa noite, se eu quiser. Vocês entendem? Ela era a esposa principal. Se Raquel falava assim: não, hoje você não vai sair de casa à noite não, você vai dormir aqui comigo, aí de Jacó se saísse. Por quê? Porque Jacó amava a Raquel. Amava a Raquel. As escravas, ele só se deitou com elas para procriação, não eram esposas. Léa chegou algum momento que dependia de Raquel, e Raquel liberou por causa das frutas. Para Jacó, Raquel era a principal. Então, o filho de Raquel para Jacó era primogênito. Ele fez o Pidyon Rabben, porque ele abriu a madre da mãe. E a Torá diz, nessa época não tinha Torá ainda, Torá escrita, mas a Torá diz que aquele que abria a madre da mãe, ele é o primogênito. Então Rúben é o primogênito de Léa e Yosef é o primogênito de Raquel. E Raquel é a principal esposa. Então, de uma certa forma, Yosef é o primogênito. Sim, para Jacó. Só que a gente tem um probleminha, meus irmãos. Primeiro, era antes da outorga da Torá. Então, de uma certa forma, ele não estava pecando, primeiro em ter 2 ou 4 esposas. E também temos um problema que está lá em Levíticos 18, que diz o seguinte: primeiro, não tomarás uma mulher juntamente com a sua irmã para fazê-la sua rival, descobrindo a sua nudez diante dela em sua vida. Se fosse depois da Torá, já estava transgredindo. Mas como não é, então não transgride, mas tem problema. A Torá proíbe também o primogênito ser desconsiderado. Deuteronômio 21, de 15 a 17 diz o seguinte: quando um homem tiver 2 mulheres, uma a quem ama e a outra a quem despreza, essa questão de falar que despreza não é que ele odeia, é a forma com que a Torá diz que ele ama uma mais do que a outra, entende? Então ele coloca essa palavra, não que ele despreza, mas que ele ama mais. Então por isso que a gente tem que entender sobre uma ótica judaica as escrituras, senão a gente vai achar que ele odeia, que você pode odiar uma outra esposa. É como diz, né? Aquela questão: e o Eterno amou, né, Jacó e odiou Esaú. Não que ele odiou Esaú,
Ele odiou o pecado que estava em Esaú. Porque Esaú também ganhou herança de terra, né? Era filho, né? Neto de Abraão, filho de Isaac. Não que ele tenha odiado Esaú, não. Ele odiou o pecado de Esaú. Nós temos que entender a linguagem da Torá. E uma quem ama e outra quem despreza, e a amada e a desprezada lhe derem filhos, e o filho primogênito for da desprezada, será que no dia em que fizer dar seus filhos, o que tiver, não poderá dar a primogenitura do filho da amada, preferindo ao filho da desprezada, que é o primogênito. Ou seja, é o caso de Jacó. Ele estava querendo passar a primogenitura para Yosef. Ele tratava Yosef como primogênito. E isso indignou não só Rúben, mas como todos os outros filhos. Porque ele era um dos caçulas. Depois só Benjamim, que era mais novo. Todos eles eram mais velhos. Mas o pai, como ele amava sua esposa, o filho da sua esposa era especial. Exatamente, a herança de terra para Yosef foi dupla. O nome de Yosef não estava na terra, mas dos dois filhos. Os irmãos o invejavam pela atitude do pai e pelos sonhos. O primogênito de Jacó. Yeshua também foi o primogênito de Deus. E ele fala: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. E quando as autoridades olhavam para Yeshua, esse cara está falando que é o filho de Deus. Onde ele estudou? Qual foi o seu rabino? Qual que é o seu sobrenome? Yeshua é o filho primogênito de Deus. E ele é o unigênito do Pai, único gerado antes da criação do mundo, o primogênito de toda a criação. Yosef e Yeshua em seu nascimento foram resultado de milagres, os dois. Raquel era estéril, né? Gênesis 29, 30 e 31 diz: Raquel era estéril e Deus abriu a madre de Leá. Olha só, o nome Yosef, o nome de Yeshua é salvação de Deus, e o nome de Yosef diz o seguinte, lá no dicionário Strong, número 3130, diz que a palavra Yosef significa acrescenta. É o que Raquel falou: acrescenta para mim. Acrescenta para mim. Raquel já tinha filhos, só que eram das escravas. Olha só que paralelo interessante. Que eram com seus filhos. Mas quando nasce Yosef, de suas entranhas, passa a ser o menor superior ao maior. Porque saiu de dentro dela. Os filhos da escrava que ela tinha, deu filho para ela. Não me lembro se era Zilpa, Bila, era filho dela, mas não era das suas entranhas, não era o original, ele era um paliativo. Ela tratava como filho, talvez chamava até de filho. Mas quando saiu o filho dela, é o filho dela. Aqueles deixaram de ser filhos? Não. Mas o filho dela é o primogênito dela. É diferente, meus irmãos. É diferente. E isso nós vamos ter um paralelo tremendo. O menor se torna maior em relação aos outros. E ela fala que o eterno, podemos ter duas interpretações. Primeira, que o eterno me mande mais um.
acrescenta a mim, Yosef li, em hebraico. E também, destes que tenho como a escrava, este veio acrescentar com superioridade. O Eterno acrescentou para mim, eu já tinha. Porque acrescentar subentende que você já tem. Então você está acrescentando mais um. Senão não é acrescentar. Certo? Senão não é acrescentar. É dar, receber. Né? Então nós podemos ver essas duas formas. Ela espera mais um, ou então Deus me acrescentou aos que eu tinha. Mas esse que me acrescentou é o original mesmo. Esse eu posso falar, é meu filho de sangue. É o original. Quando Yeshua nasce, o primogênito de toda a criação, traz com ele a preeminência, a plenitude da aliança. Mas não mais os cordeiros que eram sacrificados como paliativo. Lá em 1 Pedro nós vamos ver que Yeshua já era conhecido o sacrifício dele antes da fundação do mundo. Pedro fala isso. É o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Então Deus já tinha um plano de mandar na plenitude dos tempos Yeshua. Para o quê? Substituir aquilo que era paliativo, aquilo que era um animal que ficava no lugar dos homens. E quando Yeshua vem, ele faz o sacrifício perfeito. Não é um homem que fica no lugar, não é um animal que fica no lugar de um homem, mas é um homem que fica no lugar de um homem. É um homem perfeito, sem pecado. Ele é o original. Quando vem Yosef para Raquel, ele saiu das minhas entranhas. E por enquanto que eu não tinha ele, eu me satisfazia com esses filhos da minha escrava. Agora que veio o meu filho, esse é superior. Quando vem Yeshua, cessa os sacrifícios. O templo é destruído no ano 70. E nós podemos ver esse paralelo maravilhoso. Os cordeiros eram sombra daquilo que há de vir. Yosef é para Raquel o filho primogênito, mesmo que os outros tenham nascido antes. A redenção sob Yeshua é superior à redenção que a lei proporcionava. Não que venha isso abolir a lei. Não existe abolimento de lei. Mas Yeshua sim é superior sobre os animais. Lógico que é. Hebreus 7:11 diz: de sorte que, se a perfeição fosse o sacerdócio levítico, que necessidade haveria logo que outro sacerdote se levantasse, que é Yeshua, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Uma coisa é você falar que Deus aboliu toda a lei, e outra coisa a gente entender que Yeshua é o sacrifício perfeito de Deus, que não precisamos mais de sacrifícios de Hatá nem Hashem. Baruch Hashem. Ele é o templo. Ele fala: destrói esse templo em 3 dias, eu reconstruirei. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Estava falando sobre o templo. Ele tinha o Ruach HaKodesh, o próprio Deus, sobre ele, e nos possibilitou sermos a casa de Deus, também ser a habitação do Ruach HaKodesh. Ele proporcionou para nós uma aliança plena, onde não só os Yehudim estão nessa aliança, mas as nações também têm acesso, porque o véu foi rasgado, a lâmpada da menorá entrou,
e clareou toda o Aron Abrit. Paulo diz que foi derrubado o muro que separava os gentios que ficaram do lado de fora para os judeus que ficavam lá de dentro. Agora os gentios podem olhar para o pátio, podem entrar no pátio, podem entrar, subir as escadas, podem entrar no lugar Kodesh e podem entrar no lugar Kodesh HaKodashim. E nós podemos entrar no Kodesh HaKodashim. Amém. Porque Yeshua proporcionou isso para nós. Porque não é mais os cordeiros, mas sim o original, o Filho de Deus, o sacerdote superior da ordem de Melquisedeque, que ele é rei e ele também é sacerdote. Baruch Hashem. O povo de Israel já tinha algo anterior: a Torá, o templo, os sacrifícios. Mas agora com Yeshua, pelo nome de Yosef, é acrescentado. Hoje nós temos os mandamentos de Deus e o testemunho de Yeshua. Lembrando lá em Apocalipse 12. Quem são os remanescentes de Israel? Aqueles que cumprem a Torá e tenham o testemunho de Yeshua HaMashiach. Não abolimos a lei, cumprimos a lei. Mas quem é o nosso sacrifício? Quem é o nosso sacerdote? Quem é o nosso sumo sacerdote? Quem é o nosso rei? Yeshua, o nome que está acima de todo nome, no céu, na terra, embaixo da terra. Por isso que Rav Shaul vai comparar a redenção em Yeshua. Muitas pessoas não entendem esse texto, que é um dos textos mais difíceis. Eu nem vou entrar muito profundamente, não vai dar tempo, mas eu queria aqui passar para vocês o seguinte: Rav Shaul vai comparar a redenção que era feita no templo com a redenção que é feita em Yeshua. Então ele vai pegar um texto de Gálatas, um dos textos mais difíceis de enxergar, porque as pessoas vão confundir com a lei, mas ele não está falando de lei, ele está falando de redenção. Lá em Gálatas 4, 22 e 26, ele vai comparar a redenção de Yeshua ser superior à redenção disponibilizada pela Torá, que são os sacrifícios no altar. Então veja bem a analogia que Rav Shaul vai falar agora. Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. Gálatas 4, 22 e 26 diz: porque está escrito que Abraham teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Um é Ismael e outro é Isaac. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O da escrava nasceu naturalmente. Da carne, aqui, não está falando que é do Yetzará, está falando de natureza. Ele coabitou com a escrava e ela deu um filho. Isso é natural, isso é normal. As mulheres têm filhos. Agora, uma mulher de 90 anos que já está na menopausa, e um homem que não tem mais possibilidade de manter uma relação sexual com 100 anos. Não sou eu que estou falando isso, Hebreus diz. Hebreus diz isso. Ele já estava com o corpo mortirizado, não tinha mais condições. Deus espera chegar no impossível, né? Quando não tem mais nada, daí ele vai lá e a promessa dele era ter. E Abraão foi esperando. Quando a mulher entrou na menopausa, ele falou: meu Deus. Daí quando ele também, ele falou: meu Deus, mas eu continuo crendo. Chegou num ponto que não tinha condições.
Por isso que diz, um segundo a carne, um de forma natural, e o outro de forma da promessa, ou seja, de uma forma miraculosa. O que se entende por alegoria? Porque essas são duas alianças, não que seja duas alianças, uma diferente da outra, mas que seja dois momentos da mesma aliança. Porque Deus fez a aliança com Abraão, depois com Moshe ele fala também em aliança, mas é a mesma. Com Davi ele fala de uma aliança com Davi, mas é a mesma aliança que Abraão, é a mesma aliança com Moshe. Quando se fala de uma nova aliança com Yeshua, é a mesma com Abraão, mas só que em momentos diferentes, em situações diferentes, em níveis diferentes. Então Paulo fala, olha, isso é tudo uma alegoria, porque essas são duas alianças, uma no Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. E ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Esse aqui é um prato cheio para uma teoria da substituição. Está vendo? Você está da lei, você é escravo. Mas aqui Paulo não está falando de lei, ele está falando de redenção. Ele está comparando como Hebreus está comparando a redenção dos sacrifícios, a redenção através do sacerdote de Levi e a redenção através de Yeshua, que é uma categoria de sacerdócio através de Melquisedeque. É superior. Então quando compara Sinai, está comparando o templo, está comparando os animais. Quando fala Sião, onde Yeshua morreu e ressuscitou, está falando de Yeshua, está falando de ressurreição, está falando da lei viva, a Torá Rai, Mashiach é Torá Rai, é a própria palavra de Deus, é a própria Torá. Porque se fosse dessa forma que muitos querem interpretar essa passagem, então Yeshua mentiu quando falou que nenhum tio cairia da lei. Então aqui a gente não pode interpretar dessa forma. Nós estamos falando de redenção, de sacerdócio. Mas Jerusalém é de cima e é livre. Como Jerusalém de cima? Não é essa Jerusalém que a gente vai, é a que vai descer do céu. Vai descer do céu quando? Com Yeshua HaMashiach. Porque quando ele voltar, como Ben Davi, virá a nova Jerusalém, que é superior a essa. Essa é grande? É o centro do mundo, Jerusalém. É onde Yeshua vai reinar, mas descerá uma Jerusalém dos céus. Amém. Olha só que interessante. Shaul se refere à lei que indica a escravidão ao sistema redentor anterior a Yeshua. Quando vem Yeshua, então o que é paliativo sai. Quando vem Yosef, os filhos da escrava ficam em segundo lugar. Infelizmente, muitas pessoas que conhecem Yeshua, passaram pela redenção superior, estão abrindo mão do original para ficar com o paliativo. Não crê mais em Yeshua. Vou ficar com o judaísmo sem Yeshua. O judaísmo sem Yeshua é casa vazia. Não sou eu que estou falando, é Yeshua que falou. Tem muitas coisas para a gente aprender dos nossos irmãos judeus, muitas coisas, mas é casa vazia. Não tem Ruach HaKodesh. Em alguns tzadikim sim, mas em geral não tem.
Nós temos que trazer a Torá viva para o povo de Israel. Torá Rai. Yeshua é a Torá Rai. 14:2 diz o seguinte: tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor, disse-lhe, tira toda a iniquidade e aceita o que é bom, e ofereçamos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Os Yehudim hoje, eles não têm como sacrificar, mas eles fazem da liturgia judaica um sacrifício. Nós não, nós fazemos a liturgia judaica não como um sacrifício que nos traz redenção de pecados. Nós, messiânicos, não reputamos esses como os sacrifícios de nossos lábios, mas o sacrifício supremo de Yeshua. Muitas pessoas estão negando Yeshua e achando que fazendo um shaharit vai conseguir ter redenção dos seus pecados. É isso que acontece. Por isso que muita gente não gosta de pular. Não vamos pular esse salmo, porque não é sacrifício. É superior porque Ele é o próprio Filho de Deus, que se fez homem sem pecado. Isso causa estranheza aos nossos irmãos. Yeshua é rejeitado desde quando nasceu. João 8:41, veja bem. Olha só, uma discussão que tem Yeshua com os fariseus. João 8:41 diz assim: vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, a Yeshua: nós não somos nascidos de fornicação, nós temos um pai que é Deus. Nós não nascemos de fornicação. Falando para Yeshua. O que quer dizer isso? Por que eles falaram? Nós não somos bastardos, viu? Parece uma indireta para Yeshua. Por quê? Vou pegar outro texto. João 7:26-27 diz o seguinte: ele aí está falando abertamente e nada lhe dizem. Porventura, sabem verdadeiramente os príncipes que de fato esse é o Mashiach? As pessoas perguntando assim: Yeshua está falando abertamente, ensinando no templo, todo mundo está quietinho, as autoridades não estão fazendo nada, não prenderam ele. Porventura, sabem verdadeiramente que os príncipes de fato acham que esse é o Mashiach? Todavia, bem sabemos de onde este é. Olha só, eles estavam falando, nós sabemos muito bem de onde Yeshua vem, de onde ele é. Mas quando vier o Mashiach, ninguém saberá de onde ele é. Como é que se interpreta esse texto? Por acaso, aqui diz que ninguém sabe, não existe nenhuma profecia dizendo de onde vem, da que cidade que vem o Mashiach? O texto parece que diz isso, né? Ninguém sabe de onde. 7:40-43, o mesmo capítulo, as mesmas pessoas, a mesma discussão, diz o seguinte: então muitos da multidão, ouvindo essas palavras, diziam, verdadeiramente esse é o profeta, falando para Yeshua. Outros diziam, este é o Mashiach. Mas diziam outros, vem pois o Mashiach de Galileia? Não diz as escrituras que o Mashiach vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim entre o povo havia dissensão
por causa dele. Aqui nós vamos ver que eles sabiam que o Mashiach vinha de Belém. Então por que eles falaram ali em cima, nós não sabemos de onde veio o Mashiach, sabemos desse e não sabemos? É a mesma pessoa. Por que acontece isso? Porque a gente tem que entender a linguagem bíblica, gente. Se você não souber o hebraico, se você não souber como se interpreta de uma forma judaica, a gente vai ficar perdido nesse texto. Eles não disseram da região de onde ele é, né? Mas falam da sua história. É uma forma de falar, nós sabemos a história dele. E qual que é a história dele? Mas a história de Mashiach a gente não sabe. A gente sabe que ele iria nascer em Belém, mas não temos tantos detalhes como nós temos desse. Nós não somos bastardos, não. Nós sabemos de onde você veio. Meus irmãos, ele tinha 30 e poucos anos. As pessoas que viram Maria com barriga antes de casar com Yosef já se escandalizaram, porque eles falaram, nós não somos bastardos. Porque estava falando para Yeshua, você é um bastardo. Nós conhecemos a sua história. É claro o texto. Eles já foram, Yeshua desde bebê já foi perseguido. Chega em Belém, interessante, né? Porque Yosef era de Belém, certo? E naquela época as pessoas tinham muitos filhos, muitos parentes, né? Mas ninguém recebeu Yosef. Estranho, né? Teve que ir ficar numa sucá. Ficaram junto com os animais. Porque nenhum parente pôde receber Yosef e a sua mulher que estava grávida. Muito estranho. Por quê? Porque a história já tinha corrido, meus irmãos. A cidade é pequena, todo mundo sabe todas as coisas. Yeshua já foi perseguido de bebê. Foi para o Egito. Voltou. Meus irmãos, por isso que os profetas dizem, quem creu na nossa pregação, João vai dizer todas essas coisas. Yeshua foi perseguido por Herodes. Outra ligação, seu nascimento, né, a sua vinda nesse mundo causou morte de muitos Yehudim. Quantas crianças morreram na perseguição de Herodes? Quantos Yehudim, quantos nossos pais morreram por causa do nome de Yeshua na Idade Média? Depois que nasce Yosef na Galut, Yaakov pede a Labã para voltar de Eretz. Olha outra coisa interessante. Lá em Gênesis 30, 25 diz, e aconteceu que, como Raquel deu a luz a Yosef, disse Yaakov a Labã, deixa-me ir, que vá ao meu lugar e à minha terra. Yosef queria voltar para Israel. Nasceu Yosef. E a gente vê a ligação, nascimento de Yosef, voltar para a terra. Quando, nos final dos tempos, os Yehudim estão reconhecendo que Yeshua é o Mashiach, estão voltando para a terra. Quantas pessoas estão fazendo aliá hoje? E isso está relacionado ao reconhecimento do povo de Israel sobre Yeshua HaMashiach. E nós somos uma pedra importante nisso, meus irmãos. A nossa missão, o nosso propósito é trazer luz para os povos de Israel, através de vídeos, através de estudos, através de livros, através das nossas sinagogas. Muitos estão abrindo o olho, Baruch Hashem, e a terra vai se encher de Yehudim. Ezequiel 37, 21 a 24 diz, diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei dos filhos de Israel dentre os gentios. Os irmãos conhecem esse texto?
para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra dos montes de Israel, e um rei será rei de todos, que será Mashiach. E nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais, estamos falando de futuro, estamos falando de nossos tempos agora, nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nunca mais se contaminarão com ídolos, nem com suas abominações, nem com suas transgressões, e eu os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Olha só, aliança plena. E o meu servo Davi será rei sobre todos. Yeshua será rei sobre todos, o filho de Davi. E todos eles terão um só pastor. O texto diz que serão todos limpos, todos purificados, através de Yeshua HaMashiach. Porque uma liturgia não pode tirar pecado, meus irmãos. Leitura de Salmos, Shema, Amidá não tira pecado de ninguém. O que tira pecado é o sacrifício de Yeshua. Vossa casa ficará vazia até que falem Baruch haba Hashem Adonai. Deus vai julgar cada um deles e cada um de nós, mas não tira pecado. Não adianta. No final dos tempos, os remanescentes são os judeus messiânicos, conforme Apocalipse 12, 17, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua. Não podemos deixar de cumprir a Torá. Não podemos deixar Yeshua de lado. O Eterno levantou esses.